Olá, boa noite. Vamos estar fazendo hoje a decomposição de vetores. E eu vou começar com um exemplo. Suponha que eu tenha essa força F aqui. Essa força F ela tem um módulo e uma direção. Ó, o módulo dela vale F, e ela está a um ângulo θ em relação ao eixo X. Então, o que acontece? Eu quero saber as componentes dessa força. Como é que eu faço? Eu traço aqui uma linha, tranquilo? E faço uma projeção desse F no meu eixo X. E isso eu chamo de Fx. Da mesma forma, nós traçamos uma projeção no eixo Y. E esse vetor que eu descubro, essa projeção, chama Fy. E o que é o Fx e o que é o Fy? O Fx é igual ao quê? Fx é igual a F. Que cateto é esse aqui? Ó? É o cateto colado com ângulo θ. Então, esse aqui é o cateto F cosseno θ, porque esse cateto aqui é o cateto adjacente. Tranquilo? Meu Fy, por sua vez, ele vale o quê? Ó, se você notar, esse cateto aqui é o mesmo que se eu tivesse aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho. Então, o Fy seria o quê? F seno θ. Tranquilo? E o que acontece? Por que a gente pode fazer isso em duas componentes? Porque todo vetor pode ser colocado como uma soma de outros dois vetores. Se no caso for em 2D, né? Se eu tiver num plano 2D. Se eu tiver um em 3D, eu posso colocar ele decomposto em três componentes. Agora, para ser mais formal, acontece o seguinte. Eu coloco que o quê? Que meu F é igual ao quê? Um Fx na direção X, esse significa isso, mais um Fy na direção J. Por que eu tenho que colocar que ele está na direção X e na direção Y? Por quê? Porque esse vetor F pode ser resultante de outros vetores que não estão no meu eixo X e não estão no meu eixo Y. Poderia ser, por exemplo, ele poderia ser resultante desses dois vetores aqui, ó. Desculpa aqui ter atrapalhado um pouquinho. Ele podia ser resultante desses dois vetores aqui. Só que esses dois vetores, eles não estão no eixo X nem no eixo Y. Já o que a gente quer, eles estão exatamente no nosso eixo X e nosso eixo Y. Ou seja, se a gente fosse colocar aqui só as nossas componentes, se a gente fosse colocar, ó, aqui é minha componente Fy e aqui é minha componente Fx. Você pode notar que nesse exemplo aqui, ó, esse θ é a inclinação de F, do módulo já da força, mas minhas duas componentes ela faz um ângulo de 90 graus. Então o que acontece? Então é interessante eu colocar aqui, isso aqui é uma componente. Ele é uma soma de dois vetores, um vetor que está na direção X e um vetor que está na direção Y. Tranquilo? Então é muito fácil decompor um vetor. Ou uma força, eu quis colocar o exemplo de força aqui, porque a força é um vetor, né? Então, é isso aí, galera. Até mais, boa noite.